Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 1, nós faremos a leitura até o versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus: Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhe perguntou: O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, porque sabemos que antes mesmo de nós chegarmos até este lugar, o Senhor já se fazia presente. Obrigada, Deus, por esta oportunidade. Obrigada, Deus, por esta campanha. Obrigada por estes dias preparados pelo Senhor para nós. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus, por cada um dos milagres que o Senhor tem para nos entregar nestes dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se assentar. Glória a Deus. Repita assim comigo uma frase. Mãos atrofiadas. Com mais força. Mãos atrofiadas não seguram milagres. Vamos dizer a frase completa agora? Mãos atrofiadas não seguram milagres. Amém? Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: mãos atrofiadas não seguram milagres. Glória a Deus. Ele te trouxe aqui nesta noite para te curar de maneira que você possa carregar consigo o maior número de milagres possíveis. Amém? Glória a Deus. Nós fizemos a leitura da palavra na noite de hoje, de um breve relato a respeito de algo que aconteceu na vida de Jesus e a respeito de algo que aconteceu na vida de um homem que tinha uma de suas mãos atrofiadas, ressequida, mirrada. Depende da tradução, que você realiza a leitura. Vamos falar um pouquinho de início a respeito do posicionamento de Jesus diante daquela situação. Nós fizemos a leitura e entendemos que houve questionamentos a respeito da postura de Jesus em curar aquele homem no dia de sábado. Sim ou não? Havia questionamentos. Jesus estava sendo observado por aquelas pessoas. E havia a dúvida: será que ele irá curar no sábado, sim ou não? A dúvida não era se ele tinha poder para curar, porque todos sabiam, ele podia curar.
Esse não era o primeiro milagre que Jesus estava realizando em seu ministério. Esse já era o 9º milagre realizado por Jesus. As pessoas que o rodeavam, as pessoas que moravam naquela redondeza, sabiam que ele tinha poder suficiente para curar. Mas a dúvida era, será que ele vai curar no sábado, sim ou não? E de quem vinha o questionamento? A Bíblia diz, nós fizemos a leitura, o questionamento era feito por fariseus e pelos herodianos. Sim ou não? Por duas classes importantes, duas esferas importantes da sociedade. Uma classe religiosa e a outra classe política. Jesus estava sendo questionado a respeito da sua postura. Porém, o questionamento, não impediu Jesus de realizar o milagre na vida daquele homem. O que eu tiro de conclusão com base, neste pedaço do texto do qual nós fizemos uma breve reflexão? Que independente do que pensavam ou diziam a respeito de Jesus, ele já havia determinado em seu coração liberar a cura sobre aquele homem. Jesus já havia determinado em seu coração. Independente do que diziam as pessoas, independente do que pensavam as pessoas a respeito dele curar no sábado ou não. Ele já tinha determinado, a cura será liberada sobre a vida deste homem. O milagre será entregue. Amém? Ao homem, porém, era necessário cumprir uma ordem dada por Jesus. Você, como diz o pastor, separou esta segunda-feira abençoada para vir cultuar a Deus, amém? E eu acredito que assim como eu, trabalhou o dia inteiro. O físico, às vezes, ele pede para que nós não saiamos da nossa casa quando chegamos. O físico pede para que a gente tome um banho, para que a gente se assente, para que a gente ligue a televisão, ou deite na cama de posse do celular e por lá fiquemos. Mas você venceu, amém? Você se posicionou e você veio aqui para ouvir Deus falar com você. E dentre as coisas que Ele já tem falado desde o início do culto, você pode ter a certeza de que Ele já determinou no coração dele liberar um milagre sobre a sua vida, como na ocasião aconteceu com aquele homem que tinha uma de suas mãos ressequidas. Amém? Glória a Deus. Amém? Louvado seja. Bom, como eu disse, o posicionamento de Jesus não mudou. Diante da reprovação dos políticos da época, diante dos religiosos, da opinião dos religiosos da época, a postura de Jesus se manteve firme, se manteve a mesma. E aquele homem, para que ele recebesse de Deus o milagre, foi necessário ele cumprir uma orientação dada por Jesus. E eu acho bacana, eu acho interessante, quando nós lemos a respeito dos milagres, realizados por Jesus, feitos tão maravilhosos, tão grandiosos, e Jesus tão sucinto na sua fala. Jesus, ele sempre fala muito pouco, mas se nós analisarmos o pouco que ele fala, é tão suficiente para pessoas naquela época receberem a sua vitória e para nós, na época de hoje, recebermos a nossa vitória. Amém? Jesus disse ao homem, levante-se. Nós fizemos a leitura. Depois na sua casa, se você quiser conferir, faça novamente a leitura, botando mais reparo em algumas questões. Jesus disse àquele homem, levante-se. Jesus também disse ao homem, vem
para o meio. E ele também disse ao homem: estenda a sua mão. Somente isso foi suficiente para aquele homem receber o milagre que ele vinha buscando. E exatamente na noite de hoje, é isso que Deus tem para nos revelar, para falar conosco. Levante-se, repita comigo, levante-se. Vem para o meio, estenda a sua mão. Amém? A respeito do levante-se. Deus quis dizer àquele homem, e Deus deseja dizer a nós, é necessário deixar de lado algumas coisas. Quando Deus diz àquele homem, levante-se, Deus estava dizendo àquele homem, deixe a sua timidez de lado. Amém? E quando nós falamos a respeito de timidez, nós não estamos tratando aqui a respeito da personalidade de um ou de outro. Nós estamos tratando a respeito da postura do irmão e da irmã diante do mundo espiritual. É necessário nós deixarmos de lado a nossa timidez e cumprirmos o propósito e nos posicionarmos diante daquilo que Deus espera de nós. Eu vou pedir, por favor, para que o Will projete Marcos 14, 65. Diz assim o texto: então, alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetize. E os guardas o levaram, dando-lhes tapas. Registros a respeito da crucificação de Jesus. Jesus se posicionou diante do propósito, diante do chamado que Deus tinha proposto para ele. Deus espera de nós posicionamento. Quando Jesus diz àquele homem, levante-se, Jesus esperava daquele homem posicionamento. Amém? Quantos estão dispostos a se posicionarem na presença de Deus? Diga amém. Tem mais coisa que é necessário que façamos para levarmos a nossa vitória na busca, amém? Pelo milagre. Jesus também dizia àquele homem, através da frase, levante-se, que era necessário ele deixar de lado o desânimo. Quando você se levanta e vai, em direção a algo, a alguém, é necessário você vencer a barreira da timidez, é necessário você vencer a barreira do desânimo e se deslocar, verdadeiramente se posicionar. Lucas 5, versículo 4 e 6. Diz assim, tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Pedro não apresentou desânimo diante da situação de dificuldade. Jesus diz a nós na noite de hoje: se animem, deixem de lado o desânimo. É necessário ânimo para que nós possamos levar para casa aquilo que temos buscado. É necessário um pouco mais de ânimo para vermos o milagre se materializar em nossas mãos. Amém?
O texto diz a nós a respeito de Pedro e dos outros discípulos, que mesmo diante de um quadro desanimador, uma pesca que foi empreendida durante toda a noite mal sucedida, eles não se cansaram de tentar mais uma vez diante da palavra de Deus. Quando Jesus diz àquele homem, levante-se, Deus estava dizendo a ele, vença a sua timidez. Jesus estava propondo a ele que vencesse o seu desânimo. Jesus estava propondo a ele que vencesse a sua preguiça. Fale comigo, preguiça. Jesus estava propondo a este homem que vencesse a sua preguiça. Levante-se. Dura coisa é levantar-se para o preguiçoso, não é verdade? Lucas 19, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Amém? Zaqueu venceu a preguiça para ver Jesus, sim ou não? Se desvencilhou da multidão, correu, subiu numa árvore. A Bíblia apresenta dele alguns defeitos, mas preguiçoso a Bíblia não pode dizer que ele era, sim ou não? Levante-se, vença a sua timidez, vença o seu desânimo, vença a preguiça. É preciso deixarmos estas e outras coisas para trás. É preciso deixar estas e outras coisas de lado, se nós queremos de fato ver o milagre materializado. Amém? Jesus também diz, vem para o meio. Levante-se e vem para o meio. Ora, se Jesus pediu para aquele homem vir ao meio, significa que a posição dele certamente era uma posição lateralizada, uma posição à margem. E Jesus pede para que ele venha ao meio. Vir para o meio significa abandonar algumas coisas. Deixar de viver à margem e passar a viver no meio. Amém? Devemos abandonar a apostasia, que quer dizer abandonar a fé. Muitos estão nas igrejas, muitos cantam, muitos dão glória, muitos oram, mas com os corações frios, esvaziados de fé. É necessário abandonarmos a incredulidade e passarmos a crer que nós servimos a um Deus que de fato opera e realiza milagres. É necessário virmos para o meio e abandonarmos a indecisão. Quantos de nós não nos encontramos muitas vezes, por vezes, diante de questões, problemas, dificuldades do dia a dia, indecisos? É necessário nos posicionarmos no mundo espiritual e temos a certeza de que o Senhor é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Levante-se, vem para o meio. E Jesus disse mais, estenda a sua mão. Glória a Deus, estenda a sua mão. Mãos atrofiadas, como eu disse no início, não seguram milagres. É importante que nós tenhamos as mãos estendidas para segurarmos tudo aquilo que Deus deseja nos entregar. Eu disse no início que Jesus tinha em seu coração o desejo de abençoar,
o desejo de entregar a bênção àquele homem, independente da ocasião, independente dos questionamentos, independente do cenário, ele fez. Ele quer fazer por nós, mas é necessário que ele nos encontre com as mãos estendidas. Amém? É necessário que estejamos prontos para segurar tudo aquilo que ele deseja nos entregar nestes 40 dias e ao longo da nossa vida, na nossa caminhada de fé. Sim ou não? Estendam as suas mãos. É necessário que nós estejamos com as mãos estendidas. Mas algumas situações da vida, infelizmente, nos travam e nos impede de estendermos as mãos e segurarmos aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós, como, por exemplo, decepções. As decepções que muitos de nós já vivemos, infelizmente, né? Fazem parte da vida. Mas algumas decepções, muitas vezes, nos amarram e nos impedem de estendermos as nossas mãos para segurarmos aquilo que Deus tem proposto para nós. O medo também nos amarra, o medo também nos impede. Filipenses 4, 6 e 7. Tchan, tchan. Diz assim, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos, não tenham medo. Ele promete a nós uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que nós, na nossa consciência humana, não podemos compreender. Mas se buscarmos esta paz, a Bíblia diz que Ele nos dá. Amém? Então é necessário que nós nos desprendamos das decepções, nós nos desprendamos dos medos, nós nos desprendamos da falta de perdão. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Muitas vezes nós nos encontramos amarrados, com as mãos amarradas, com as mãos impedidas de segurarmos aquilo que Deus tem proposto para nós, porque não liberamos perdão. E não liberar o perdão produz em nós um mal, irmãos, que de verdade nos impede de receber aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós. Em uma certa ocasião, conversava com uma irmã que congrega aqui conosco, e essa irmã, ela tinha o sonho, o desejo de engravidar. E não engravidava. E conversava comigo, e chorava comigo, e nós orávamos, e nós buscávamos de Deus o porquê daquela situação. E numa ocasião, em um culto de oração, foi liberada uma palavra a respeito do perdão. E pediu para que viesse para frente, nós não estávamos em pandemia, isso já faz algum tempo.
mas foi uma situação que aconteceu na vida de alguém, na minha vida, porque juntamente nós orávamos e buscávamos de Deus essa resposta. Então eu me lembro bem. Foi pedido para que viesse à frente e as pessoas que precisavam liberar o perdão a alguém, liberasse. Porque por conta da falta do perdão, algumas pessoas que estavam entre nós estavam impedidas no mundo espiritual de receber algo da parte de Deus. Então, essa pessoa veio à frente, essa irmã veio à frente, chorou na presença de Deus, pediu de Deus a ajuda para perdoar alguém que a havia ferido muito. E ela falou: Marcinha, eu perdoei. Eu liberei perdão, eu fiz a oração, algo que eu nunca tinha feito na minha vida com relação a essa situação, e eu fiz. Irmãos, irmãs, acredite se quiser. A bênção que ela gerou está entre nós. Após a liberação do perdão, esta mulher engravidou e a bênção está entre nós. Amém? Você pode perguntar para essa pessoa, vou citar o nome porque não é segredo, a gente só faz um mistério. Pode perguntar para a Mirella se essa situação é verdade ou não é. A Ana Júlia está aí para contar que essa é uma situação que ela enfrentou, que nós buscamos juntas em oração, e foi necessário que ela liberasse perdão a alguém para que a bênção fosse liberada no mundo espiritual e ela viesse gerar a Ana Júlia. Amém? Então é algo muito importante. É importante que nós, de fato, deixemos de lado algumas questões, porque quando nós deixamos de lado isso que nos amarra, as nossas mãos elas estão livres para receber o que Deus tem proposto para cada um de nós. Mágoa. A falta de perdão faz com que seja gerado em nós mágoa, raiz de amargura. Hebreus 12, 15. Diz assim a palavra de Deus: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A orientação de Deus a respeito da mágoa, a respeito da amargura, e o cuidado, de deixar registrado que nós devemos cuidar disso em nós, para que não seja contaminado outras pessoas a partir da nossa amargura, a partir da nossa mágoa, porque a mágoa, a amargura, ela é contagiosa. E nós devemos tomar o cuidado devido para não sermos contaminados. Deus nos chama para contagiarmos, mas com alegria, com amor e com tantas outras coisas que Ele espera que nós, como cristãos, manifestemos. Amém? Amém. Eu acredito que o pastor está nos acompanhando e ouvindo, eu vou pedir para que ele venha. Amém? Porque eu já estou finalizando. Antes, porém, eu gostaria de ler com você uma das últimas anotações que eu fiz aqui no meu esboço, que diz assim: estenda a sua mão, se liberte, se desprenda de todas estas coisas, pois tudo o que colocarmos nas mãos de Deus prosperará. Amém? Pode ser que haja no meio de nós pessoas que, assim como a irmã que eu citei, espera de Deus um milagre. E tem confiado na campanha dos 40 dias. Irmãos, campanha é uma bênção. E eu amo campanha. Eu amo iniciar, eu amo terminar, eu amo entregar o propósito da campanha a Deus, e acredito que com você não é diferente. Mas Deus espera de nós mais do que participarmos da campanha, para que seja entregue os milagres que nós temos buscado.
Deus espera de nós, Deus espera de você, que você se levante, coloque-se em pé, amém? Que você se levante, que você vença a timidez, que você vença o desânimo, que você vença a preguiça. Ele espera de você que você saia da posição lateral, espiritualmente falando. Que você venha, que você se achegue ao meio e que você abandone, muitas vezes, aquela incredulidade que por vezes trazemos em nosso coração diante das palavras liberadas. E Ele espera que você estenda a sua mão, se desfazendo, se desprendendo de tudo aquilo que tem te amarrado. Decepções, medo, falta de perdão, mágoa e tantas outras questões. É certo que Jesus não tem medido esforços, assim como na ocasião. Ele não observou a situação, ele não deu importância. Ele liberou o milagre para a vida daquele homem. E ele irá liberar o milagre sobre as nossas vidas. Mas é necessário que ele nos encontre com as mãos estendidas. Amém? Estenda suas mãos. Vamos orar em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, os nossos corações, a nossa mente e pedirmos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos melhorar enquanto filhos que somos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te damos graça. Nós te agradecemos, ó Deus, pela disposição que o Senhor tem no coração de nos ajudar e nos abençoar. E nós te pedimos, ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus, a recebermos tudo aquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a nos erguermos, a nos levantarmos, a vencermos, ó Deus, obstáculos que têm sido proposto a nós todos os dias no mundo espiritual. Anima-nos, ó Deus, dá-nos fé, em nome de Jesus, dá-nos força, saúde, capacitação, para que possamos, ó Deus, vencer a preguiça e vencermos, ó Deus, tantas outras questões que, como seres humanos que somos, fatalmente enfrentamos. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a vencer questões que estão relacionadas à nossa vida emocional. Se há entre nós, ó Deus, pessoas feridas, se há entre nós, ó Deus, pessoas machucadas, se há entre nós, ó Deus, pessoas temerosas, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor, através da pessoa bendita do Teu Santo Espírito, possa nesta hora, Deus, promover uma limpeza, a limpeza, Deus, necessária, para que seja, Deus, retirado de nós tudo aquilo que nos impede, de fato, de estendermos a nossa mão e segurarmos, ó Deus, a bênção e o milagre que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Quando aquele homem apresentou as suas angústias, as suas decepções e as suas situações de atrofia, o Senhor o restaurou, o Senhor mudou a sua sorte. Não será diferente conosco, amém? Creia
receba, aplauda o Senhor Jesus, glorifique esse nome, porque nele há poder. Glória a Deus, louvado seja